bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, domingo, dia 31 de maio de 2020, damos início à nossa escola dominical nesta manhã. Ainda em formato remoto, mas certamente um período para nosso aprendizado, para nossa edificação em Jesus Cristo. Vamos iniciar esse momento com uma palavra de oração. Eterno e amado Deus, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa história. Nesse momento, ó Pai, nos colocamos perante o Senhor. Reconhecemos que de Ti dependemos, reconhecemos que sem Ti não somos nada. Reconhecemos, ó Pai, que todo bom querer, toda graça, toda dádiva do alto está no Senhor. E nesse momento, ó Pai, clamamos para que o Senhor mesmo, fale ao nosso coração nesta manhã. Nos edifique com a Tua palavra. Nos ensine, ó Pai, a Te seguir-te e Te obedecer-te mais e melhor. Nos abençoa, ó Pai, nessa manhã, trazendo esperança em meio às tribulações. É o que oramos, clamamos e agradecemos em nome de Cristo. Amém e amém. Como é bom podermos ter esse momento na presença do Senhor. Como é bom podermos ter esse momento, ainda que remotamente, onde estamos unidos pelo Espírito Santo para estudarmos a sua palavra, para compreendermos os seus santos ensinos para cada um de nós. Nós vamos começar então esse momento da nossa escola dominical louvando a Deus. Nós vamos cantar o hino do Inário Novo Cântico 311, intitulado Avante, ó crentes. Louve ao Senhor cantando este hino. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então, eternamente, será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Amém. Essa é a nossa esperança. Marchamos avante na mensagem do Evangelho. Nesta manhã, nós temos um período todo especial para meditarmos na palavra do Senhor. E o tema que nós estamos meditando nos nossos domingos é Superando os Obstáculos. Temos tomado como base o livro de Esdras e também o livro de Neemias. Ainda estamos meditando no livro de Esdras. E a partir do livro de Esdras, temos meditado sobre esse tema, superando os obstáculos da nossa vida, superando os obstáculos
da nossa jornada. No último domingo, no domingo passado, nós meditamos no capítulo 1 de Esdras e falamos que Deus, ele cumpre as suas promessas. Hoje, nós vamos meditar no capítulo 4 de Esdras e o título do nosso estudo é Deus traz esperança nas tribulações. Deus traz esperança nas tribulações. O capítulo 4 de Esdras é um capítulo um pouco mais longo do que aqueles que normalmente nós estudamos aqui na escola dominical e, portanto, nós vamos fazer a leitura bíblica hoje um pouco diferente. Em vez de nós fazermos a leitura desde o início do estudo bíblico, nós vamos fazer a leitura conforme a gente for avançando no estudo bíblico. Então, a princípio, a gente não vai começar fazendo a leitura do texto bíblico, como normalmente nós fazemos, mas daqui a alguns instantes, à medida que nós formos avançando no estudo bíblico e nas divisões do texto bíblico, então aí a gente vai proceder à leitura do texto bíblico. O tema do nosso estudo hoje é Deus traz esperança nas tribulações. Vamos relembrar um pouquinho daquilo que a gente já viu no domingo passado e também sobre o livro de Esdras. Para a gente começar, eu gostaria de falar que o cristianismo foi na história e certamente será, até o retorno de Cristo, a religião mais perseguida no mundo. Certamente você vai falar assim, mas pastor, aqui no Brasil não há perseguição. Certamente, em nosso meio, há liberdade de pregação do evangelho. Porém, há uma perseguição velada, uma perseguição moral, uma perseguição de costumes, há uma rivalidade do mundo contra os valores do reino de Deus. Hoje, nós veremos sobre a esperança que Deus nos oferece em meio às lutas. Hoje nós veremos que o Deus a quem cremos, o mesmo Deus que Esdras cria e seguiu, é o Deus que traz esperança em meio às tribulações. Seja para nós, num contexto onde não há uma perseguição tão intensa, ou seja, para aquelas pessoas que vivem em locais de grande e intensa perseguição. Deus traz esperança em meio às lutas. Após 70 anos, nós falamos um pouco sobre isso semana passada, de cativeiro, os judeus retornaram para Jerusalém conforme as profecias. Então, as profecias já diziam que o povo de Deus retornaria do cativeiro para Jerusalém. E falou que seria após 70 anos, falou que seria sob a égide ou sob a liderança de Ciro. Então, o rei Ciro, rei da Pérsia, permite o retorno do povo de Deus. Porém, quando esse povo retorna, e isso que a gente parou semana passada, esse povo se enche de esperança, Deus provê a esse povo tudo o que eles precisavam, porém surge uma situação nova, e é a situação nova que a gente vai ver aqui. O capítulo 1 que a gente viu semana passada parou falando do retorno, o povo cheio de esperança, Deus cumpre as suas promessas, louvado seja o Senhor. O capítulo 2 vai narrar todos os que voltaram do cativeiro e ingressaram em Jerusalém. Vai narrando o nome das famílias. O capítulo 3 vai prosseguir isso. E no capítulo 4 a gente vê a seguinte situação. Os vizinhos de Jerusalém. Como os povos vizinhos, alguns deles que ainda estavam sob escravidão dos persas, outros já não eram escravos, mas estavam ali ainda, como os povos vizinhos vão encarar o retorno dos judeus. Como que os povos vizinhos vão encarar o retorno dos judeus para Jerusalém e a reconstrução de Jerusalém? Como que eles vão ver esta situação? Então vai ser esta a nova situação, este o novo problema que a gente vai ver agora, então, a partir de agora, então, no capítulo 4. Ainda dentro dessa introdução e relembrando um pouquinho o que a gente viu, o capítulo 4, então, vai nos narrar esta oposição. E como que vai ser essa oposição? Essa oposição, conforme o capítulo 4 vai descrever, ela é primeiramente uma oposição imediata, a gente vai ver como primeira lição, do versículo 1 ao 5, uma oposição já imediata contra os judeus.
E é uma oposição que aumenta ainda mais quando os judeus iniciam a construção dos muros, versículos 6 e 7. E essa oposição vai chegar ao ápice na carta enviada a Artaxerxes, e também o retorno, né, a resposta de Artaxerxes a esta carta que foi enviada. Então é todo esse contexto de oposições, de perseguições que a gente vai ver no capítulo 4. E aí a gente vai acabar no versículo 24, quando a palavra de Deus, através de Esdras, traz esperança e encorajamento diante das tribulações. Vamos começar então fazendo a leitura do texto bíblico. Nesse primeiro momento a gente vai ler do versículo 1 ao 5. Esdras 4, versículo 1 ao 5, que nos diz assim: Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para cá. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhe responderam: Nada tende conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, rei de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos, todos os dias, de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Uma primeira lição que nós podemos encontrar no texto bíblico, a partir da leitura desses versículos, é acerca da oposição sutil que surge dos falsos inimigos. Eles se colocam numa posição em que eles não são nem inimigos declarados, mas eles também se colocam numa posição em que eles não são verdadeiramente amigos. E isso é interessante no texto bíblico que a gente acabou de ler. Esses povos, a gente viu agora, eles se oferecem para trabalhar na construção de Jerusalém. E aí talvez você fale assim: mas pastor, qual o problema deles auxiliarem o povo de Deus na construção de Jerusalém? Esses povos não eram adoradores do Deus verdadeiro. E a promessa, conforme a gente viu semana passada em Isaías, era que o povo de Deus, os seus adoradores, reconstruiriam Jerusalém, reconstruiriam o templo. Esses povos viam o Senhor apenas como um Deus, e não como Deus verdadeiro. Aceitar o erro, aceitar a participação deles, aceitar que eles fizessem parte das promessas de Deus, era cair no antigo erro da idolatria, que foi a causa deles serem levados para o exílio. Esses primeiros versículos, portanto, eles nos trazem uma lição interessante para a gente pensar. Agradar a Deus ou agradar aos homens? Por mais perigoso, e foi perigoso, e teve consequências rejeitar o apoio desses vizinhos, sempre é melhor agradar a Deus do que a homens. Quer ver? Volta só na leitura do texto bíblico, versículo 3. Versículo 3 diz assim: Nada tende conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro. Então, aqueles que se ofereceram para ajudar, olha só como mudou a postura agora. Eles se haviam se oferecido para ajudar. Então, eles procuraram desanimar o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Inclusive, alugaram contra eles conselheiros, quer dizer, pessoas que estariam ali apenas para atrapalhar. Pessoas que estariam ali apenas para falar mal. Pessoas que estariam ali para propagar mentiras. Alugaram esses conselheiros para frustrarem os planos e assim atrasaram os dias, a reconstrução nos dias de Ciro. Até o reinado de Dario, a gente vai ter então
essa atuação desses vizinhos. Então, uma primeira lição que a gente vê aqui no texto bíblico: importa-nos agradar mais a Deus do que a homens. A primeira lição que a gente encontra no texto bíblico, a partir da leitura do mesmo, é a idolatria, que foi a causa deles serem levados ao exílio. Ela podia novamente ser praticada caso eles optassem por ouvir e contar com o auxílio desses falsos amigos. Esses falsos amigos, rejeitar a ação deles teve consequências. Veja, eles não eram amigos, eles eram inimigos de fato. Eles aparentavam ser amigos, mas de fato eles eram inimigos. Eles procuraram desanimar o povo, eles procuraram frustrar, atrasaram a reconstrução e assim o fizeram por longo período. Essa é uma primeira lição que nós aprendemos. Por mais perigoso que fosse rejeitar o apoio, eles sabiam que melhor é agradar a Deus do que a homens. Ainda seguindo com o texto bíblico, uma segunda lição que nós podemos encontrar agora está a partir do versículo 6. Versículo 6, texto bíblico, que nos diz assim: no princípio do reinado de Assuero, aqueles mesmos lá que ofereceram auxílio, vejam, são os mesmos, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitedrate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram a carta. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Continuando. Escreveu Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônicos, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e os outros povos que o grande e amado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aqui do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. A gente já vai começar daqui a pouquinho a ver a carta em si. Mas então, continuando o texto bíblico, uma segunda lição que a gente encontra aqui é que existe uma oposição daqueles falsos amigos que se revelam como inimigos, e essa oposição ela começa a crescer e parece que ela está se tornando bem sucedida. Os muros, que era a etapa aqui da reconstrução, eram um símbolo de segurança para o povo de Jerusalém, como para qualquer povo dentro da antiguidade. Os muros era o símbolo de que Deus estava os abençoando. E esta nova empreitada, se eles conseguissem então fazer os muros, eles poderiam ter uma maior segurança, uma maior tranquilidade no meio de outros povos. E esta nova empreitada gerou então essa oposição ou o crescimento da oposição entre os vizinhos, né? Entre aqueles que eram os vizinhos dos judeus. A oposição do mundo, aqui um ponto interessante para a gente pensar. E as tribulações não são motivos para nosso desânimo. Pelo contrário, são motivos para aprofundarmos a confiança no Senhor. Se nós enfrentamos oposições, isto não é um motivo para nós estarmos frustrados ou acharmos que Deus nos desanimou. É isso que estava acontecendo aqui. Os vizinhos se reuniram e escreveram uma carta. O que eu vou falar? Nossa, por que Deus deixou esse povo escrever essa carta? Eu vou deixar Deus de lado, Deus não está cuidando de mim, Deus não está cuidando do meu povo? Não, pelo contrário. Eu vou confiar e confiar ainda mais no Senhor. Vamos ver agora qual que é o teor da carta. Versículo 12. Olha o teor da carta. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda o rei
que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. Continuando. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Versículo 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Nós estávamos vendo, então, que a oposição do mundo se levanta contra o povo de Deus. E isso, muitas vezes, para nós é um motivo de desânimo, como se Deus não estivesse cuidando de nós. Pelo contrário, deve ser um motivo de confiarmos mais ainda em Deus. Seguindo um pouquinho aqui, olha só, a oposição ela parece ser uma oposição bem-sucedida. E ela é formada do quê? De acusações mentirosas. Os acusadores, que a gente acabou de ler aqui, chamam o povo de Deus do quê? De rebeldes e malvados. Em outras palavras, insubmissos. Essas não eram acusações verdadeiras. O povo de Deus nunca foi um povo rebelde. Foi um povo de dura serviço em alguns momentos. Foi um povo que se distanciou do Senhor em outros momentos. Mas rebelde e malvado não eram características desse povo. E por que eles inventavam essas histórias? Porque o pai da mentira, o próprio diabo, estava dirigindo os seus filhos, que são esses acusadores. A maior credibilidade dos filhos de Deus, veja bem, não é diante do mundo, mas é aquilo que o próprio Deus sabe de cada um de nós. Não se importe tanto com o que as pessoas dizem de você, se importe mais com aquilo que Deus sabe a seu respeito. As pessoas, elas podem criar histórias, inventar. As pessoas podem apontar situações mentirosas. Deus sabe a realidade sobre você e diante de Deus você nada esconde. Diante de Deus você é realmente quem você é. E aí eu pergunto, quem você é diante de Deus? O que Deus vê? Como Deus te vê? A maior credibilidade não é aquilo que os homens dizem de nós, mas é aquilo que Deus diz a nosso respeito. Veja essa carta. Esse povo não era rebelde, não era malvado, não praticou rebeliões. Esse povo, e veja que na carta eles até apelam ao poder econômico do rei, né? Você vai parar de cobrar impostos, você vai perder o controle dessa região. Eles inventam mil e umas histórias para prejudicar o povo de Deus. A oposição parece estar sendo bem sucedida. Como que isso vai caminhar? Vamos voltar aqui para o texto bíblico. Versículo 17. Vamos ver a resposta do rei agora. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinsai, o escrivão, e a seus companheiros que habitavam em Samaria, como aos restantes que estão da além do Eufrates. Paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e motins. Continuando o texto, versículo 20. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que, da além do Eufrates, dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem, a fim de que aqueles homens parem o trabalho, e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Versículo 23. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus,
e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Tudo que eles queriam agora deu certo. Eles tentaram parar a obra desanimando, não conseguiram. Eles inventaram mentiras e o rei acreditou nessas mentiras. Aquela missão que parecia difícil, aquela missão que teve uma oposição que parecia bem-sucedida, aquela missão que teve acusações mentirosas, agora se torna uma missão impossível. Por que assim impossível? Porque o rei, convencido por tudo isso, disse: chega, não vai ser reconstruído Jerusalém. Reconstruir o templo? Parou, não vai reconstruir muro nenhum. Aquela oposição conseguiu domar ou controlar a história. Parecia que a obra jamais seria concretizada. Afinal de contas, a missão agora estava paralisada por aquele que dominava todas as coisas, que era o rei Artaxerxes. A missão se tornou impossível. Mas é exatamente aí, meu irmão, minha irmã, quando a missão parece ser impossível, que o Deus dos impossíveis é o momento no qual o Deus dos impossíveis revela os seus planos. É maravilhoso vermos que, nesse momento, o povo certamente desanimou, mas foi exatamente nesse momento que Neemias vai receber no palácio a visita do seu irmão Hanani, Neemias capítulo 1. E Hanani vai trazer um triste relato da situação de Jerusalém. E o que Neemias vai fazer? Neemias vai sentar, chorar, lamentar, e depois ele vai levantar, vai orar. E Deus vai agir. Quando a obra parecia impossível, Deus revelou seus planos. E a revelação do plano de Deus era que, através da oração do seu servo, o rei ele olharia aquela situação com outros olhos. O rei veria aquela situação de outra maneira e não apenas permitiria a reconstrução, como ainda enviaria mais e mais recursos para aquela obra. Quando a missão se torna impossível, é o momento no qual o Deus dos impossíveis revela os seus planos. Louvado seja o Senhor. O rei disse: a obra está paralisada até que eu diga novamente. Deus diz: a obra não parou, porque eu usarei meu servo Neemias, o copeiro do rei, do mesmo rei. Ele será o meu instrumento para que possamos reedificar a cidade. E assim, meu irmão, minha irmã, a gente entra na última lição, a lição 3 que a gente encontra aqui no texto bíblico. A lição 3 que a gente encontra aqui no texto bíblico fala assim que há esperança. Houve sim a interrupção da construção, mas essa interrupção não durou para sempre. Por quê? Porque Deus agiu. Como a gente acabou de falar aqui, através da liderança de Neemias, Deus agiu. Não é que Deus agiu por causa de Neemias, mas Deus usou Neemias para agir. É interessante que o versículo 24 diz assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Cessou. E isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Não foi para sempre. Houve uma interrupção, mas ela não durou para sempre, pois Deus agiu. A última palavra sempre é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra de cumprimento das suas promessas. Aquela que não poderia ter filhos, como nós vimos alguns domingos atrás, Sara concebeu pelo poder do Senhor. Maria, aquela que não havia coabitado com homem algum, esteve grávida pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que é impossível, Deus faz, porque a última palavra é dele, é dele. Deus traz esperança. E assim, os fracos judeus vão prevalecer e o nome do Senhor será honrado. Louvado seja o Senhor. Aquilo que parecia impossível, Deus fez acontecer. Há esperança. A obra cessou, mas por um tempo. Deus agiu e tudo mudou. Para nós caminharmos para a nossa conclusão, algumas aplicações antes de encerrarmos. Primeiramente, algumas aplicações aqui. Devemos, primeiramente, temer a Deus e não aos homens.
Olhando o texto bíblico, nós vimos exatamente isso. Os judeus, na etapa da reconstrução do templo, eles poderiam permitir que aqueles adversários, que aqueles ímpios, servissem ao Senhor, adorassem a Deus na reconstrução do templo, mas essa não era a decisão correta. E as consequências foram amargas, mas mais importante é temer a Deus que temer aos homens. Você já se encontrou nessa situação? Por exemplo, de ter que desagradar a Deus para satisfazer a vontade de pessoas? Em algum momento da sua vida você já passou por isso. Se você não passou, você vai passar. E lembre-se, comprometer a nossa fidelidade a Deus para agradar pessoas é um ato pecaminoso. É pecado. Comprometer a nossa fidelidade a Deus é decepcionar aquele que nos chama. Olha só o que diz Tiago 4:4. Tiago 4:4 diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago escrevendo com dureza esta carta. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tema a Deus e não os homens. Agrade a Deus e não os homens. Uma segunda lição: tome decisões do jeito de Deus e não do seu jeito. Tomar decisões do jeito de Deus é sempre um desafio, porque temos que ver com a fidelidade do Senhor. Olha só o que diz 2 Timóteo 3:12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Muitas vezes tomar decisões do jeito de Deus gera oposições, geram fortes oposições. Como o Senhor Jesus disse, podemos ser difamados, mentirem, perseguindo e até mesmo termos a nossa vida ceifada. Quantos e quantos cristãos ao redor do mundo passam por isso? Olha o que diz o Senhor Jesus em Mateus 5. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, sejam felizes, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus sofreu perseguições, os profetas sofreram perseguições. A fidelidade a Deus é vista como uma ameaça ao sistema do mundo. A fidelidade a Deus é vista como uma ameaça à estrutura de corrupção, de miséria, do poder. Ser cristão é ter um estilo de vida contracultural que naturalmente gerará perseguições, gerará oposições, desconforto e dificuldades para nós. Tome decisões do jeito de Deus, não do seu jeito. Muitas vezes é difícil, gera dificuldades, mas tome decisões do jeito de Deus. E por fim, terceira e última aplicação: tenha esperança, não tenha medo. Isaías 43 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus permite que na vida cristã enfrentemos oposição, perseguição, perigos, tribulações, mas nós precisamos ser corajosos. Não temas, Ele nos diz. Lembra da história de Daniel e os amigos dele? Enfrentaram provas aterrorizantes, mas Deus honrou a fé e a coragem daqueles homens. Deus honra também quando somos tomados pela confiança nele. E apesar das dificuldades da vida, Deus nos dá o prêmio do comprometimento. O prêmio pode ser no aqui e no agora, mas certamente também será na eternidade, quando estaremos ao lado dele, quando estaremos juntos dele, e com milhões e milhões, milhares e milhares, poderemos juntos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tenha certeza, nem sempre você verá o livramento imediatamente das tribulações.
Muitos cristãos na história foram perseguidos e sofreram tribulações por causa disso. Morreram, perderam a vida. Mas isso não quer dizer que Deus os abandonou. Olha Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se dos seus filhos, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Deus não se esquece de nós. Nossa esperança, nosso firme fundamento está naquele que fez todas as coisas, que remiu-nos na história. A nossa esperança está naquele que traz a nós uma esperança, que traz a nós uma mensagem, que traz a nós a confiança para continuarmos a caminhar. A nossa esperança em meio às tribulações está na cruz de Cristo. A cruz que gerou o sofrimento, a morte, mas a cruz que também gerou a vida. Meu irmão, minha irmã, Esdras nos traz uma mensagem de esperança e de encorajamento em meio às tribulações. Você está vivendo dias difíceis? Talvez você esteja. Certamente muitas pessoas estão vivendo dias difíceis. Certamente muitas pessoas estão vivendo tempos sombrios de insegurança, de não saber aquilo que como vai ser o amanhã, como vai ser o futuro, como vai ser o nosso país. Nós não sabemos. Mas em meio às tribulações, a nossa esperança está na cruz de Cristo. E é na cruz que nós esperamos. Gostaria de encerrar nossa meditação, nosso estudo dessa manhã, com o texto de Isaías 43:13, que nós citamos semana passada. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus age, nada nem ninguém pode impedir. Deus traz esperança nas tribulações. Que Deus assim nos abençoe nesta manhã, que Deus assim nos abençoe nesse dia com a sua palavra. Vamos, antes de nós encerrarmos, vamos ter um momento de oração. Curva a sua cabeça nesse instante, vamos conversar com o Senhor. Eterno Deus, nosso amado Pai, estamos, ó Pai, diante do Senhor nesse momento, reconhecendo, ó Pai, que nós de Ti precisamos, reconhecendo, ó Pai, que a nossa vida está nas Suas mãos, reconhecemos, ó Pai, que somente no Senhor há esperança para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós nos curvamos perante o Senhor. Por isso, ó Pai, nós nos dobramos perante Ti, ó Pai, e clamamos para que o Senhor mesmo, traga através da lembrança da cruz de Cristo, traga através da mensagem do Evangelho esperança à nossa vida, Pai. Ó Pai, que nós não olhemos a oposição que parece ser bem-sucedida. Que nós não olhemos, ó Pai, a oposição que se levanta, as dificuldades, as tribulações, mas que nós olhemos para a esperança, para aquilo que o Senhor faz. Olhemos, ó Pai, para o Senhor que age, para o Deus que age, e quando Ele age, nada nem ninguém pode impedir. Abençoe, ó Pai, cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta mensagem, e que possamos ser todos edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Como é bom podermos estar juntos assim, na presença do Senhor. Nós vamos encerrando aqui nosso momento de escola dominical nessa manhã. Logo mais à noite, às 6h30, teremos o nosso momento de estudo bíblico. E eu espero você, às 6h30, na nossa fanpage, momento de culto a Deus, melhor dizendo, na nossa fanpage. E poderemos cultuar, adorar a Deus 6h30, lá no Facebook da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Tenha um ótimo domingo, Deus te abençoe e até logo mais à noite.